Bom dia, queridos amados irmãos, mais uma vez estamos juntos para estudar a palavra do nosso Deus. Lembrando aí que estamos refletindo sobre esse tema peculiar e importante para os nossos dias, descanso em Cristo. Estamos já na lição de número 12, né? Quase terminando aí o nosso terceiro trimestre, que fala sobre o profeta inquieto. No verso para memorizar se encontra ali em Jonas capítulo 4, verso 11, que diz assim: Deus disse a Jonas: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Queridos, antes de nós entrarmos aqui na nossa reflexão, vamos orar e pedir orientação do Espírito Santo em nossa mente e em nosso coração. Pai querido, Deus eterno, te louvamos, Senhor, por aprender, meu Pai, de Ti cada dia mais. Que o Senhor possa iluminar nossa mente, nosso coração, que nós possamos aprender, meu Pai, e saber a Tua vontade para as nossas vidas. Senhor, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O tema da quarta-feira que se passou é um missionário irado e inquieto. Quarta-feira, dia 15 de setembro. Qual era aí o problema desse missionário irado e inquieto, né? Qual que era o problema de Jonas? O que aprendemos aí do seu caráter defeituoso, né? Você pode refletir ali no livro de Jonas, capítulo 4, do verso 1 ao 11. Nós vamos aqui ler apenas alguns versos, né? Especificamente aí o verso 2 até o verso 6, que diz assim: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana e assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou um extremo por causa da aboboreira. Infelizmente, queridos, a história de Jonas não termina no capítulo 3. O capítulo 4 começa com a ira de Jonas para com Deus, porque seu esforço missionário tinha sido muito bem sucedido, como vimos aí no capítulo 3, né? Jonas estava preocupado em parecer tolo. Deus tomou o tempo para conversar com seu profeta. Havia essa necessidade, que se comportou como uma criança mimada, tendo um excesso de ira, né? Os fiéis de Deus, mesmo os profetas, queridos, têm que amadurecer e vencer algumas dificuldades do seu caráter. A escritora americana Ellen Golden White, ela fala em seu livro Profetas e Reis, na página 271, o seguinte: quando Jonas viu o propósito de Deus de poupar a cidade que, apesar de sua impiedade, tinha sido levada a se arrepender, vestida em pano de saco e coberta de cinza, ele devia ter sido o primeiro a se alegrar com a maravilhosa graça de Deus. No entanto, ao contrário disso, queridos, permitiu que sua mente se fixasse sobre a possibilidade de ser aí considerado um falso profeta. Preocupado com sua reputação, ele perdeu de vista o valor infinitamente maior dos que viviam naquela cidade infame. Queridos, a paciência de Deus para com o profeta Jonas foi surpreendente. Ele estava determinado a usar a Jonas. E quando Jonas fugiu, Deus enviou a tempestade e o peixe para trazer o fugitivo de volta, né? E novamente aí, quando Jonas estava sendo teimoso e hostil, Deus buscou persuadi-lo de sua
postura ruim, dizendo-lhe: você acha que é razoável essa sua raiva? Queridos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, ali é um texto que fala a respeito do caráter de Deus. Diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo ali os moradores de Nínive sendo pessoas perversas, né? Pessoas imaturas, pessoas de caráter duvidoso, Deus os amou e Deus levou o seu profeta ali para que fosse pregado a mensagem de arrependimento. Deus disse: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive? Queridos, vemos aí então o amor e o caráter de Deus para conosco, né? Devemos ser muito mais gratos, pois no fim Deus é o juiz supremo do coração, da mente e das motivações. Já pensou se nós fôssemos os juízes, né? Dentre os muitos equívocos de Jonas, vemos sua clara distorção de valores fundamentada no ódio pelos ninivitas. Vemos aqui uma grande inversão, né? Ele recebeu a graça de Deus lá no capítulo 2, mas quis reter a graça de Deus aos outros, aos ninivitas, no capítulo 4. Ele alegrou-se com o perdão de Deus lá no capítulo 3, e no capítulo 4 ele irou-se pelo perdão aos ninivitas, o perdão que Deus concedeu aos ninivitas. Tinha amor pelas plantas, como mostrou no capítulo 4, né? E no próprio capítulo 4 ele tinha ódio pelas pessoas. A inversão de atitude aqui é nítida. O perverso age como crente e o crente age como perverso. Na parte de quinta-feira, queridos, uma rua de mão dupla. Quinta-feira, dia 16 de setembro, né? Parece que não valia a pena lidar com os problemas que Jonas causava. Nínive era perigosa, mas os ninivitas não pareciam ser o problema. Eles entenderam a mensagem, logo se arrependeram. Jonas, o missionário, era o elo mais fraco nessa história, queridos. Embora ele estava ali levando a mensagem de transformação, ele mesmo precisava ser transformado por Deus. Deus perseguiu o relutante profeta porque sabia que Jonas precisava da viagem missionária a Nínive, tanto quanto os ninivitas precisavam ouvir a mensagem do missionário. Judas nos ordena, né, o livro de Judas no capítulo 1, aliás, só tem um capítulo mesmo, que é o livro de Jonas, né? No verso 21, diz o seguinte: mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Amados, Deus chamou a Jonas para ir a Nínive porque o profeta não havia refletido sobre a sua relação com os assírios antes do seu chamado missionário. Ele não gostava dos assírios, mas não fazia ideia do quanto os odiava nem das coisas extremas que faria para evitá-los. Isso contradiz o caráter do nosso Deus. Mesmo depois do chamado, Jonas não estava pronto para ter um vizinho ninivita no céu. Ele não tinha aprendido a amar como Deus ama. O Senhor chamou a Jonas, queridos, para ir a Nínive porque amava os ninivitas e os queria em seu reino. Mas também chamou a Jonas porque o amava e desejava que se tornasse mais semelhante ao caráter do nosso Deus. À medida em que trabalhavam juntos, o relacionamento aí é importante para essa transformação. Isso se aplica a nós também, um relacionamento diário com o nosso Deus. Queridos, experimentar o amor e a graça de Deus não é um acontecimento único. Uma forma segura de nos manter no amor de Deus é estender a mão aos outros. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar e nos dar graça para obedecê-lo. Vamos orar e agradecer a Deus por esse estudo. Pai querido, Deus eterno, te louvamos, meu Deus, por essa rica oportunidade, meu Pai, de aprender de Ti o verdadeiro amor, o amor que transforma, que perdoa e que, sobretudo, meu Pai querido, nos forja, meu Pai, a ser parecido com o Senhor, a testemunhar o Seu amor através das nossas ações. Nos ajuda, meu Pai amado, nos dê, meu Pai, uma boa quinta-feira, Senhor Jesus, na Sua presença, nos guarde de todo o mal, tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fique com Deus, desfrute do amor de Deus para a sua vida, reflita nas pessoas que estão à sua volta,
o amor de Deus, que as pessoas possam ver em você o caráter do nosso Pai. Se somos filhos do nosso Deus, temos que ser parecidos com Ele no tocante ao amor genuíno, puro e santo do nosso Deus. Fique com Deus, um forte abraço e tchau!